Fala, maninhos! Paz e prosperidade, alegria e gratidão no seu coração. Vamos começar a nossa live. Bora! Professor Davidson já está na área já, professor. Paz e prosperidade, meu querido. Vamos começar essa live com música, viu? Vamos lá. Quem gosta de música aí, vai entrando na live, vai dando um joinha aí. Vai apertando o coraçãozinho aí. Fala comigo. Vejo limites a toda perfeição, mas tua palavra, Senhor, ilimitada é e cumprirá o que ao meu respeito diz. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serei envergonhado, posso confiar. Amado Deus, infinito Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti, somente em ti. Não serei envergonhado, posso confiar. Não serei envergonhado, posso confiar. Você não será envergonhado, pode confiar no Senhor. Amado Deus, infinito Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti, somente em ti. Não serás envergonhado, podes confiar. Você não será envergonhado, confia no Senhor. Não serás envergonhado, podes confiar. Amado Deus, infinito Senhor, encontro descanso nas tuas promessas. Minha fé então se firmará somente em ti, somente em ti. Não serás envergonhado, podes confiar. Podes confiar, professor Davidson. Pode confiar, Flávia. Quer, pode confiar, Vitinho. Não serás envergonhado, podes confiar. Amado Deus, infinito Senhor. Fala, maninhos, sejam bem-vindos à nossa live. Projeto Construindo um Futuro Feliz te dá boas-vindas. Quero dar boas-vindas à Flávia, a Keké, ao Vitinho. Boas-vindas à escolinha de futebol do América, no Ressaca, com o professor Davidson. É a nossa participação especial hoje. Então, você que está na live aí, o áudio tá bom? O áudio tá me ouvindo legal aí? Tá muito alto? Ou tá agradável o áudio? Fala comigo. Estamos fazendo a live direto do telefone, do smartphone. Então eu espero que você esteja me ouvindo bem, porque nós temos muita coisa boa para poder compartilhar com vocês hoje. Hoje o tema da nossa live, nós misturamos a live com música e com futebol. Ricardo Maciel, seja bem-vindo, meu querido. Então, essa live a gente vai falar sobre futebol e a gente vai cantar um pouco também. O ditado diz que quem canta seus males espanta, não é isso?
Quem gosta de música aí, dá um like aí, dá um coraçãozinho. Quem gosta de futebol, dá um coraçãozinho aí, porque nós vamos falar muita coisa boa nessa live hoje. Professor Davidson, você pode me fazer o convite aí, através do seu smartphone, para o senhor entrar na live comigo, para a gente poder trocar uma ideia boa. Eu sei que o senhor tem muita experiência e muito conhecimento para poder compartilhar conosco. Entra na live, me manda um convite, fala comigo. Estou aguardando o convite para a gente poder começar a falar sobre futebol, tá? Enquanto isso, vou cantar algumas canções aqui. E eu acredito muito que a música é um remédio para a alma. A música é um remédio para a alma, a música é uma terapia e é uma das minhas paixões. A música me aproxima de Deus, do divino. A música me conduz à minha melhor versão. A música, ela é um caminho maravilhoso, onde a gente adquire conhecimento, sabedoria da parte do divino, da parte de Deus. Quem gosta de música, aperta o coração aí. Vou cantar o refrão de uma canção do meu primeiro CD. O segundo CD já está quase pronto. Vamos lançar o segundo CD. Deixa eu receber o Davidson da Escolinha do América do Ressaca aqui. Enviado. Fala, maninhos. Fala, meu querido. Boa tarde. Graças Boa tarde, a Deus, tá salve, bom? salve. Beleza, graças a Deus. Paz e prosperidade. Aqui, se o senhor puder virar o seu telefone, Tá bom, vou virar aqui. por Fica mais gentileza. fácil, né? Tá Isso. joia. Show de bola. Como é que tá a família aí? Segurar aqui. Bem, graças a Deus. Kairos, vem aqui dar um salve pro professor Davidson. Vem cá, Atos. Dá um joia pro professor. Dá um joia pro professor. Ei, meninos, ei, Kairos, tudo bem? Saudade de vocês. Saudade lá dos treinos lá. A gente tá tentando aí ver se vai ter a volta do futebol aí, né? Tentando umas conversas aí já e vamos ver. Vamos aguardar aí essa semana para meio de junho, início de julho, quem sabe a gente já não pode voltar, né? Vamos aguardar. Tem que esperar, né, professor? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Saúde em primeiro lugar, a prevenção, a saúde das nossas crianças, dos nossos alunos, das famílias é o mais importante nesse momento, né? Sim, sim. Goleiro Joãozinho entrou na live aí. Seja bem-vindo, Joãozinho. Professor, é muito prazeroso para mim te receber aqui na nossa live, no nosso projeto Construindo um Futuro Feliz. Esse prazer é nosso, amigo. Estou muito satisfeito porque é o seguinte, a gente entende que Deus ele não une pessoas, Deus une propósitos, né? Amém. E a gente entende que o nosso papel aqui na Terra é cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, né? Porque a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente entende qual é o nosso propósito na Terra, a gente vive pleno, a gente vive grato, vive alegre, vive feliz. Tem o sentido da vida, né? E o propósito nosso, através dessas lives aqui, é estar ajudando os pais e estar ajudando também a galerinha que ama futebol e que quer ser jogador de futebol e que precisa de gestão, né? Em todos os sentidos. Então, estou muito feliz. Porque a gestão ela vem daquele que tem conhecimento, né? E isso é muito importante para um menino que está começando a jogar futebol e até mesmo para os pais que muitas vezes não têm o conhecimento do mundo do futebol. Então, pessoas como o senhor é de muita valia e importância para nós e a gente respeita demais da conta e a gente fica muito feliz de te receber aqui. Nós agradecemos o convite e acredito que nasce aqui uma parceria muito duradoura e vindoura com o projeto Criança Feliz, né? Em tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, tudo que a gente puder ajudar com conhecimento científico, conhecimento prático, indo, né, podendo visitar um dia aí o projeto, podendo ver um dia de treino, a gente vai estar sim, a gente vai estar unindo forças aí, porque independentemente, eu creio que independentemente da bandeira que a gente carregue ou do escudo que a gente carrega enquanto equipe, o mais importante é a formação desses alunos, né, desses atletas. E é uma formação não só técnica e tática, mas uma formação humana, uma formação integral. Acredito que isso que é o mais importante, que é o nosso papel enquanto gestor de escola, dono de escola de futebol, professor, né, da área de futebol, professor da área de educação física,
Eu acho que essa formação que é a mais importante. Maravilha. Isso também eu fico assim muito emocionado, professor David, porque na minha época, quando eu comecei a jogar futebol, eu tinha cerca de 5 para 6 anos de idade. Eu comecei em futebol de rua. Mas aí quando a gente tem aptidão para uma coisa, a gente é visto muito rápido, né? E a gente começa a ser visto. E a minha grande preocupação no futebol, professor, para a galerinha que está começando, em escolinha, é a questão da gestão emocional, sabe? Porque eu lembro que na minha época, a ausência do meu pai, ela me trazia muito prejuízo, na minha formação no futebol e na vida. Então eu vejo que hoje tem muitos garotos que têm a ausência do pai e ele sofre muito com isso. E a minha preocupação é muito grande com isso, porque o acompanhamento do professor, muitas das vezes, professor Davis, o professor da escolinha ou do clube, ele se torna o pai daquele garoto. Ele se torna a referência daquele garoto. Eu lembro que na minha época, a minha referência de homem pai era o meu treinador. Quando eu comecei a jogar bola, quando eu entendi que era esse caminho que eu queria tomar para a minha vida. Então essa é a minha grande preocupação. Então assim, eu queria que o senhor falasse um pouco nessa questão, qual que é o conselho, né, para a gente poder começar a nossa enquete, qual que é o conselho que o senhor dá para os pais, para a mãe que é solteira e que o filho não tenha a presença do pai acompanhando para poder jogar futebol? Porque muitas vezes tem criança que vai sozinho para o treino, e a mãe não pode levar porque está trabalhando. Então qual é o conselho que o senhor dá para a mãe solteira, né, em relação ao filho dela que ama futebol e que quer ser jogador de futebol? Complexo isso, né? É muito complexo. Bom, primeiramente eu acredito que quando a pessoa é do bem, aquele professor, ele é do bem, aquela escola ou aquele local que a criança está praticando futebol ou qualquer outra atividade física, esportiva, se as pessoas que estão ali são de bem, ele tende a crescer. E ele vai mirar em bons exemplos, porque ele está ali para mirar em bons exemplos. Sim. Cabe à pessoa que está do outro lado começar a entender este papel. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho que entender qual é o meu papel ali. E eu tenho que conhecer essa criança, mas não conhecer ela só esportivamente falando. Eu tenho que conhecer essa criança fora dali. E aí que vai onde entra o papel da mãe, né, da mãe solteira. É mãe solteira. A criança Sim. está na escola de futebol, ela foi lá, matriculou, a criança está indo sozinha, igual o projeto, às vezes a criança vai sozinha, ela vai sozinha. Mas qual é o contato que essa mãe tem buscado para estar ou se mostrar presente para que junto com o professor, junto com aquela escola, junto com aquele projeto esportivo, consiga ajudar o outro, porque tem que ter uma união. Não estou falando que tem que mandar mensagem, né, para a pessoa 11 horas da noite, meia-noite, não. Mas qual é o diálogo que tem, qual é o conhecimento que tem um do outro, né, para que consigam entender, diagnosticar coisas sobre aquela criança, para de fato fazer com que ela continue caminhando no bem, continue buscando crescer e mirar naqueles exemplos. Então eu acredito que o papel da mãe não pode ir nos treinos, mas às vezes tem jogo no sábado, no domingo, e ela pode ir acompanhar. Ela não precisa de entender de futebol. Porque eu falo que existe que mãe de escola de futebol, pai de escola de futebol, não torce para o time, torce para o filho. E isso para o filho é a coisa mais importante do mundo. Fato. É torcer para ele, é estar presente ali para ele. Porque suprir a falta do pai, a gente não vai conseguir suprir aquela falta, mas a presença masculina de valores, de preceitos, da fala positiva que o homem tem dentro da casa, que o homem tem na vida de uma criança, principalmente quando elas estão em formação, é muito importante, vai também nesse momento. Então, por exemplo, mostra para a criança que a mãe está participando da vida dele e que ela conhece o professor da escola, ela conhece a escola, então ela acompanha a vida dele. Então isso para ele é de suma importância. E esse diálogo, mãe, escola de futebol, é muito importante. Ela entender que ela tem que perguntar, como é que foi meu filho no treino, não é que ele vai ser o melhor jogador da escola, mas como é que ele está evoluindo dentro da escola. Sim, maravilha, show de bola. Quero mandar um abraço pro Brendo. O Brendo é meu primo, professor. Ele é jogador do Democrata. Ele Ô, passou Brendo, pelo um Atlético abração. Mineiro.
passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, por Fernandópolis. Um grande abraço pro Brandon aí. Show de bola. Gente, o que acontece? Hoje a live é uma live especial, né? Vocês que estão nos assistindo, a live é com o professor Davidson, da Escolinha do América, do bairro Ressaca. É uma pessoa que, tipo assim, eu vi pela primeira vez desempenhando o trabalho dele na escolinha. Como eu sou um conhecedor do futebol, eu fiquei apaixonado com a filosofia de trabalho dele. Eu fui com meu filho, fiz um teste com meu filho Cleiton Queiroz na escolinha dele e fiquei apaixonado pelo trabalho do pastor Davidson. Então ele é um parceiro hoje, né, nosso aqui no projeto. O projeto Pastor Davidson, Construindo o Futuro Feliz, ele não tem um lugar fixo. Ele já teve uma época, há anos atrás, um lugar fixo onde a gente treinava as crianças, treinava os adolescentes e os jovens. Hoje em dia, o Construindo o Futuro Feliz, ele faz um papel de direcionamento. Ele faz um papel de mentoria. E alinhado com os treinadores, com os profissionais de futebol. No caso, o senhor é o nosso participante de hoje especial. Então, quando um garoto ele precisa ser encaminhado para uma escolinha de futebol, nós procuramos pessoas como o senhor. A gente vai e fala, procura fulano de tal, na escolinha tal, porque ali a gente aprova. Porque ali a gente indica, porque a gente tem confiança, tanto com o método quanto com o posicionamento de homem e pai de família, né? Isso é muito importante para mim. Entendi. Então, assim, o projeto Construindo o Futuro Feliz, ele quer fazer conexão, né? A conexão dos pais, do atleta com as escolinhas e com os clubes. Entendi. Esse é mais ou menos a essência do nosso trabalho, sabe? Então, assim, hoje mesmo eu tive uma conversa com um garoto que passou pelo nosso projeto. Ele está em Portugal, está atuando lá, está parado por causa da quarentena. Mas ele faz parte de um clube lá em Portugal e ele estava me falando justamente isso. Esse papel de direcionamento é muito importante. Porque muitas das vezes, o professor Davidson, o menino ele é talentoso, o menino ele tem potencial para jogar futebol, mas muitas das vezes ele não tem essa mentoria e esse acompanhamento que é necessário para que ele vá para o lugar certo, né? Ele vá para o lugar correto. Porque tem garoto que tem potencial, professor, mas ele ainda não aprendeu os fundamentos do futebol, né? E uma escolinha como a sua, eu super recomendo. Por quê? Porque para o menino ser direcionado para uma carreira de futebol, primeiro ele tem que aprender os fundamentos do futebol. Sim. E aprender fundamentos do futebol com quem tem conhecimento e tem uma didática simples para ensinar é fundamental. Sim. A gente parte do princípio que no futebol, esportivamente falando, para adquirir a habilidade motor específica do futebol, a repetição é importante. Mas não precisa de ser uma repetição monótona, né? Eu acredito muito que o papel da escola de futebol é desenvolver o futebol bem para todos, ensinar futebol bem para todos. Uau. Desde o mais talentoso ao menos talentoso. Todos têm que aprender. E o aprendizado tem que ser passado para todos. Claro que cada um vai aprender de acordo com aquilo que ele tem, que ele consegue aprender. Então ele vai aprimorar de acordo. Então esse diagnóstico que numa turma, né, cabe a gente fazer. A partir do momento que você consegue compreender isso enquanto filosofia de vida e de trabalho, o seu trabalho prático ele vai ser feito com excelência. Por quê? Porque você está munido dos conhecimentos pré-estabelecidos para que faça com que todos queiram estar ali naquele momento. Então, você não vai frear o mais talentoso, você não vai inibir o menos talentoso e todos vão fazer parte. Acredito eu muito na metodologia do trabalho através de pequenos jogos. Eu acho que, como o futebol, você tem que aprender com pequenos jogos, mas também acredito muito que o treino analítico faz parte desse processo, principalmente das idades menores. Até para a gente que é professor ver e corrigir, às vezes um gesto técnico que precisa, uma batida na bola que precisa, e sempre colocando elementos novos, Por quê? Porque quanto mais você estimula a criatividade, né, desse atleta, melhor ele vai aprender, melhor ele vai conseguir executar as tarefas que precisa. Sensacional. Eu lembro que quando eu comecei a aprender fundamentos, como eu já tinha aquele vício das peladas da rua, o professor me chamava muita atenção, sabe? Porque o menino que ele é habilidoso com a bola, a tendência é ele querer driblar o time todo
de fazer o gol. É normal, Fazer faz o gol, né? parte. Isso a gente aprende na rua, né? Jogando golzinho um por um. Então eu lembro que, tipo assim, eu tive dificuldade no início, quando eu comecei na base, justamente por essa razão, por ser habilidoso e querer driblar o time inteiro. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da coletividade, porque o futebol, ele está cada vez mais atlético, né? Mais sistemático. E o garoto que ele não compreende a questão da coletividade, ele tem dificuldade no futebol atual. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da consciência do coletivo, que acho que é fundamental no futebol de hoje, né? Eu parto do princípio que é o seguinte, nada substitui talento. Sim. Né? Vamos pensar no Messi do Guardiola, e quando o bicho pega a bola, dá ele e deixa ele levar a bola. Vamos ver o que vai Aham. resolver, que uma jogada, né, pelo nada substitui o talento. Mas Tem. pensando mesmo o Messi com o talento, ele tinha dois jogadores no meio campo, que era o Xavi e o Iniesta, que orquestravam toda a equipe. Ele Sim. tinha na defesa dois zagueiros que tanto sabiam jogar com a bola no pé, quanto sabiam subir as linhas para fechar bloco, para que a bola não chegasse e a bola chegasse com mais facilidade no pé do Messi. Uhum. Então, o futebol é um esporte coletivo. E a coletividade, para uma escola de futebol, para o menino entender, ele tem que entender que o talento que ele tem que ser usado em prol de todos. Que se no final ele conseguir ser o artilheiro da competição, o mais importante é que ele consiga ser o artilheiro da competição e campeão. Sim. Porque todos ali vão ser campeões. Então, quando você pega o menino e explica isso para ele, e que o treino é treino de um contra um, ele tem que driblar mesmo, fazer o gol no golzinho mesmo. A pedagogia da rua não pode morrer nunca no Uau. ensino do futebol. Maravilha. Hoje em dia, o que a gente tem que se pensar? Os espaços de jogar futebol na rua, os espaços do campo de vaso estão acabando. As escolas de futebol vieram para ocupar essa lacuna, né? E você não pode nunca, didaticamente falando, esquecer do futebol de rua. Só que você não vai ter como fazer o futebol de rua como ele era jogado dentro de uma quadra. Mas você Sim. vai adaptar, você vai pegar os elementos que ali eram criativos, que dali saíam grandes talentos e colocar ali nos seus treinos para que os meninos desenvolvam, para que os talentos se desenvolvam cada vez mais. Então, quando você consegue. Porque no futebol de rua também, quando você fazia 2 contra 2, 3 contra 3, fazia a roda de bobinho, era Uhum. coletivo, você precisava do outro. Né? É. E o menino que tem muito talento, ele sabe que ele precisa do outro, ele sabe que ele precisa do goleiro lá para defender a bola do chute adversário, porque ele não vai estar lá para Aham. defender. É ensinar ele isso, que o talento dele, que o sucesso dele é em prol de todos. E aí você forma uma equipe de conceito, aí você forma meninos, formam atletas que não vão levar isso só para o futebol, mas também vão levar isso para a vida. Ele vai saber que coletivamente, na casa dele, qual é o papel e a importância dele. Ele vai saber que coletivamente, qual é o papel e a importância dele na igreja que ele segue. Uau. Dentro da escola, na sala de aula, na escola regular, qual é o papel e a importância dele ali com os outros colegas para aprender, para ajudar. Então, esse papel do futebol na formação coletiva de um atleta vai passar das 4 linhas. E Uau. dentro das 4 linhas, fazer com que ele entenda sistematicamente isso, que todos ali são importantes. E aí cabe ao treinador, que se precisar de tirar ele, porque ele não fez, se precisar de tirar ele, porque ele não cumpriu uma coisa em casa, tem que fazer. Porque aí ele vai entender, ele vai compreender que ele não está acima do bem e do mal. Uau. É. É muito bom essa questão de você medir, né, esse filtro, né? Eu acho muito interessante, professor Davidson, essa questão da coletividade, porque realmente a coletividade no futebol, ela emerge para a vida, em qualquer aspecto da vida, né? Eu entendo que assim, o futebol ele é uma ferramenta tão poderosa para a formação do caráter da criança, porque o futebol ele tem várias vertentes, né? O futebol ele Sim. não é só inclinado para a questão do esporte. O futebol ele é muito
eficaz na questão da socialização, da ressocialização. Isso é maravilhoso, cara. Eu fico muito chocado com o resultado que o futebol tem na vida do ser humano, porque as ofertas para as coisas erradas são muitas. Estão na beirada de campo, muitas das vezes, né? As ofertas para poder você se envolver com aquilo que vai prejudicar a sua vida é constante todo dia. E o futebol, ele é tão poderoso para poder te blindar, né, do lado de dentro, com as coisas que vêm do lado de fora, porque essa ambição que o futebol cria em nós, em ser jogador, ela acaba sendo boa, né? E quando você vai aprendendo que você depende do outro para poder pegar o troféu, isso é maravilhoso, cara. Porque isso vai te moldando, né? Isso vai te fazendo viver o passo a passo da vida de uma forma, assim, inconsciente. Né? Porque muitas das vezes, por exemplo, o jogador, quando ele tem consciência que o coletivo ele é mais importante que o individual, ele acaba se sobressaindo individualmente. Né? E é o caso do Messi. Né? Claro, claro. Isso é poderoso. Sim, o futebol como ferramenta de transformação, não, aí vamos pensar no esporte no geral. O esporte no geral como ferramenta de transformação, assim, é fantástico o poder que ele tem. Né? E quando a gente pensa em crianças, aí eu tenho uma preocupação grande também com os adolescentes. Porque depois dos 15 anos, principalmente, principalmente quando chega na nossa mão nessa idade, a gente não conhecia antes, chega para a gente trabalhar nessa idade, de onde ele veio, como ele passou, o que ele passou, quem é esse adolescente, como é esse adolescente psicologicamente falando, como ele vai agir com uma bronca, então, e o que vai ser desse adolescente. Que aí tá um outro lado. Porque a criança é menor ainda, muitas das vezes tem o pai e a mãe, tem a mãe, a gente consegue, no meio familiar, dar conta. Mas aí, esse adolescente, quando ele se torna adolescente, então ele vai estar muito mais vulnerável a essas coisas que estão expostas para ele muito mais próximo do que a criança. E aí tá, né, esse papel, que se ele vê o treinador, o pastor da igreja, o tio, o avô, pessoas de referência, ele não vai querer, porque ele sabe que aquele caminho ali não é bom para ele, né? Porque ele já ouviu, as pessoas foram atrás, conversaram, explicaram, coletivamente dentro do grupo dele, no futebol, vê que os amigos não vão. E que para ele fazer parte daquele grupo, ele também não pode ir. Então, essa esfera, né, de coletivo do futebol, dessa transformação, para o adolescente também é muito importante, porque nessa fase é a fase que a gente mais quer fazer parte de um grupo. Eu tenho que me sentir parte de um grupo. Tem que ser assim. E aí que tá. Então, o que se faz para aquele mais tímido caber daquele grupo e tal? Então, assim, quebrar a cabeça, muitas das vezes, ali dentro da quadra, fora da quadra. Nesse momento de quarentena que eu tô longe dos meus, eu fico doido, assim, pensando o que está acontecendo, como tá. Aí os meus alunos ali, eles, da escola, os maiores, eles têm um grupo que é só deles, particular só deles. Eu falei assim, não, me põe no grupo lá que eu quero conversar com vocês. Aí eu entro lá de vez em quando e falei, como é que vocês estão e tal. Porque eu quero estar próximo, de alguma maneira, estar próximo. Mostrar para eles que tá junto, que eles são... E realmente... Eles são muito importantes para mim, sabe? Eu acredito muito nisso. Eles são muito importantes para mim, para a minha vida, para o crescimento que eu tenho enquanto pessoa, para o crescimento que eu tenho enquanto profissional, que eu aprendo a cada treino com eles. Cada fim de treino eu aprendi com eles alguma coisa ali. A forma de lidar com um que tinha que ser diferente, a forma de lidar com do treino, o que tem que mudar para motivá-los. Então, assim... essa idade também é uma idade fundamental, uma idade que a gente tem que pensar e preocupar, que é uma idade para não chegar. Acho que é a fase mais delicada, né, professor? Sim, a fase da vulnerabilidade é muito fácil. É a fase mais delicada. E o professor da escolinha, ele se torna referência, cara, querendo ou não. Assim, eu acho que a nossa posição, ela é uma posição tão séria, cara. A responsabilidade é tão grande, cara, porque eu, por exemplo, o treinador que eu tenho como pai hoje, que é antigo, né, que começou lá atrás me ensinando o fundamento, eu visito ele, cara, aquele respeito e aquele carinho, ele não passa, cara.
Isso é fantástico, porque não sei se você conhece ele, talvez você não conheça, porque ele ficou ausente do futebol depois que eu saí da escolinha dele lá. O nome dele é Ítalo, o apelido dele é Nicão, lá do Clube Cera, no Alho de Mel. Eu vou visitar Treinei com ele. ele. O Treinei com Nicão? ele. Treinei no Sério? Cera. Treinei Então, no eu Cera. comecei no Cera, no Centro Recreativo das Acácias, Esportivo das Sim, Acácias. sim, sim. Eu comecei lá. Então, assim, o Nicão, cara, ele pra mim é um pai, velho. Bravo, Eu bravo. visito o Nicão, cara, o respeito que eu tinha com ele aos 8 anos, até os 12, que foi o tempo que eu fiquei com ele, é o mesmo, cara. Isso é fantástico, cara. Assim, a nossa posição como professor de futebol é uma profissão que o resultado e as experiências que a gente tem, cara, não tem preço, velho. É uma coisa fantástica. Tem Assim, preço não, professor? com certeza não. Para todas as outras coisas existem Mastercard. Para isso não Não, existe não. Eu acho existe que não. o que a gente leva para a vida, sabe? Eu falo que eu fico muito brincando com o Gustavo, meu pequenininho, Aham. e falo com o meu enteado também, de 15 anos, que a única coisa que as pessoas não tiram da gente é conhecimento. Yes. A gente tem que ter conhecimento. Isso ninguém tira da gente. E o que a gente aprender é nosso. Isso Yes. é nosso. E aí, é, essa questão de que você faz na formação dos atletas no futebol, assim, eu tinha escola de futsal antes de ir para o América, aí no bairro que eu moro, junto com um projeto social sobre água fresca. Tinha uma Uhum. parceria com o projeto, tinha escola de futsal, trabalhei 6 anos com a escola de futsal aqui em Neves, no bairro Liberdade. E os meninos foram crescendo, passando até acabar, e direto ao encontro com muitos deles, né? E assim, eu tive com um deles, com o Juan, e o Juan chegou, eu fui levar uns atletas para fazer uma avaliação em Esmeraldas, e o pai do Juan trabalha com futebol, então trabalhou, e aí o Juan me viu, e tinha muito tempo que eu não o via, veio, me abraçou e chamou de professor, com aquele respeito, assim, e falou para um amigo deles, mas que foi meu primeiro professor, e eu aprendi coisas do futebol com ele. O meu enteado brinca que os meninos todos que passaram na minha mão, brincam na região, você fala assim, não, pelo menos fundamento com o Davis a gente aprendeu. Onde a gente chegava para treinar, você falava assim, não, fundamento você sabe, tem que aprender outras coisas. Então, pelo menos fundamento, né, a gente aprendeu. Então, são as coisas que a gente vai levando, né? Hoje eu tenho o Júnior, né, José Carlos Vicente Júnior, filho do Carlinhos, é da região aí, mora aqui hoje em dia, está numa equipe do Rio, com essa parada ele não está indo, mas um dia desse me escreveu e mandou um vídeo, que ele fez um vídeo sobre as fases da carreira dele, da vida dele enquanto atleta, e o primeiro lugar que ele colocou, que ele lembrou e mencionou foi a nossa escola de futsal que tinha aqui, o meu nome, Uau. falou, assim, eu acho assim, eu falei assim, olha, dinheiro não paga isso, sabe? A gente Tem precisa de preço. dinheiro para sobreviver, precisa de dinheiro para É, manter a família, não tem é. como não tê-lo, né? Uhum. Mas tem coisa que só quem está dentro, que quem está no meio, que quem vive, sabe o valor que tem essas coisas. É fato. Hoje eu estava conversando com um atleta que ele passou pelo projeto e foi para Portugal. Aí ele ficou um tempo lá em Lisboa treinando e tudo, não conseguiu se efetivar no futebol de Portugal, mas ele fez muitos amigos lá na Europa, né? E aí hoje ele me mandou mensagem mais cedo, lembrando de quando ele passou pelo projeto, porque hoje ele está atuando hoje num time de Série C de Campeonato Mineiro, Uhum. mas, mas a vontade que ele tem de jogar é a mesma desde o do começo. E ele mandou uma mensagem para mim Uhum. falando sobre a questão da experiência que ele teve comigo. E ele me tratando como professor e me agradecendo pelas dicas que eu dei para ele no projeto. Porque isso fez muita diferença no crescimento dele como jogador e como atleta. Né? E isso não tem preço, cara. É muito bom. É uma satisfação tão grande que a gente tem de poder cooperar com um jovem que talvez ele não vai ser um jogador famoso ou que vai ficar milionário, mas que ele tem na consciência dele que os valores que foram passados vai valer para a vida inteira em todos os sentidos, né? Sim, e aí a gente Isso é faz. muito bom, cara. Muito bom. É o processo, né? É a nossa parte.
Aí a gente vai estar dentro dessa família, naquela primeira pergunta que você fez aí sobre a mãe. Uhum, É isso, é essa parceria. Se não houver essa parceria, uhum, alguma coisa no caminho vai se perder. Agora, se houver essa parceria, se ela for contundente, se ela for bacana, então, porque uma escola de futebol precisa dos pais para ser parceiros dela. A isso, gente vai isso, acertar, a gente vai errar, isso. né? Porque a gente é humano, a gente é falho, Uhum, mas se os pais estiverem junto, a escola cresce, a escola vira referência na região. Por quê? Porque ela faz um trabalho em conjunto com as famílias. Ela está ali para transformar, né? Ela está ali como ela não está ali de passagem. Ela está ali para uhum, fazer marca, ela está ali para fazer história. yes. Eu acredito muito nisso. Uau, isso é maravilhoso. Olha, eu vou te falar, professor Davidson, eu sou um profissional de futebol. Eu tenho algumas agravantes como preocupação, né, na minha Uhum, filosofia de trabalho, que é nesse sentido de direcionamento, de dar direção, de dar norte. Por exemplo, o Marcelo, ele me procurou, o pai do Eric, que parece que uhum. quase começou na sua escolinha. Sim, sim, vai Professor, ajudar. aquele menino é muito talentoso. É muito talentoso. Mas Sim, sabe ele qual que é é. a minha, sabe qual que é a minha principal preocupação? Eu, como pai dele, nós somos amigos de infância, e o pai dele acompanhou minha carreira, ele foi meu parça, né? Como é Uhum. falado por aí. Ele acompanhou minha carreira toda como parça, e a gente teve tudo para ser criminoso, professor. Todas as oportunidades que você imaginar, a gente teve para ser criminoso. E o futebol, na minha vida atuante e na vida do Marcelo como meu parça, nos preveniu de envolver com a criminalidade. Então, quando um pai me procura, cara, eu já procurei vários lugares numa escolinha para colocar o meu filho, Cleiton Queiroz. E eu rodei por várias, né? E aqui não tem nem conveniência para citar nomes. Uhum, Mas não, é melhor. a questão da filosofia de trabalho, para mim, ela é muito importante. E também o posicionamento do treinador como um homem pai de família. Isso, para mim, é Uhum. fundamental. E quando eu fui nessa escolinha, eu falei assim com a minha esposa. Eu cheguei em casa e falei, amor, eu achei a escolinha pro Kairos. Por quê, cara? Agora eu não quero entrar na questão espiritual, porque a gente é Uhum. carnal, a gente é falho, frágil, mas eu tenho fé em Deus e eu tenho discernimento, cara. E quando eu vi o seu trabalho, pela primeira vez, que depois eu levei o Kairos para fazer um teste, eu falei assim com a minha esposa, é ali que o Kairos vai começar o futebol. Porque o cara quer jogar bola, professor, não tem jeito, ninguém tira da cabeça dele. E eu não tenho influência nenhuma nisso, pode ter certeza. Que tem uma coisa que incomoda muito os filhos, é o pai querer fazer o filho ser jogador, É, né? Então é outra coisa, depois a gente pode eu conversar sempre, sobre eu sempre, isso. eu sempre Depois... brinco muito, que é o seguinte, o pai que já foi atleta, ou que joga futebol amador, ou que brinca de pelada, quer que o filho seja jogador para realizar um sonho dele que ele não conseguiu. E a Aham. mãe quer fazer uma festa de 15 anos para a filha, e esquece que é a filha que quer a festa de 15 anos. Ela vai como ela queira, porque às vezes ela não pôde ter, aí quer que a festa seja dela, entendeu? É verdade. Então eu faço essa comparação com as meninas, mas pode continuar aí. Mas aí eu falei com a minha esposa, falei, amor, achei a escolinha que o Carlos vai começar a história dele. Por quê? Por causa da leitura que eu fiz. Eu estou falando das agravantes que eu tenho como preocupação, que é a Uhum. questão da pedofilia, né? Que é a questão, em primeiro lugar, para mim, né? Todas as experiências que eu tive no futebol, uma das mais agravantes para mim, a questão da pedofilia, a questão das drogas, né? E a questão do desequilíbrio emocional está em terceiro lugar para mim. Por quê? Porque nesse contexto todo, o filho que não tem acompanhamento do pai, ele vai sofrer com esse tipo de problema, né? Sim. E se nós, professores, né, se nós pais, treinadores, não tivermos essa preocupação, pode ser que a gente perca a oportunidade de resgate, de salvação dessas pessoas, dessa juventude. Então, assim, definimos, eu mais a minha esposa, onde o Carlos ia começar a história dele, e ele está super satisfeito com a escolinha, ele está super satisfeito com o trabalho, né? Tá morrendo de saudade, tá louco para voltar a treinar, Estamos mas a gente, todos. mas a gente tem que esperar. Quero dar boas-vindas à Raíssa Araújo, que está entrando na live. Seja bem-vinda, Raíssa. Então, Mandar um alô aqui professor, pro Rafael Estevam também. O Rafael é professor da R6 e professor da Filho do Vento maravilha. também. Amigo nosso, parceiro nosso, ele está aí também. Ô, Rafael, seja bem-vindo aí, querido.
É muito prazer. Ex-atleta profissional também. Deus te Mora aí abençoe. perto, mora perto da gente aí. Que maravilha. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe progressivamente, Rafael. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. Então, essas agravantes, professor Davis, a questão da pedofilia, das drogas e do desequilíbrio emocional, que são três coisas que marcam a alma dessas crianças. Eu coloquei como tema essa live, professor, resenha de vestiário. Esse é o tema da live. É futebol e Uhum. música e o tema é resenha de vestiário. Você sabe que uma coisa que eu identifiquei, professor, que eu acho que a gente pode compartilhar com os pais que estão acompanhando a gente, é que a pedofilia, cara, eu fiz algumas leituras, né? Ela sempre começa na brincadeira dentro do vestiário, né? É um tapinha no bumbum, é um cafunézinho na nuca, e é muito fácil de identificar, né? Inclusive, eu já participei de algumas denúncias, né, de pessoas de canalhas que cometem esse tipo de crime e que muitas das vezes as pessoas não denunciam, não sei por que razão, mas no nosso caso, né, vários amigos meus já tivemos essa experiência e deu certo fazer a denúncia, né? Hoje a escolinha já não existe mais, esse abuso já foi eliminado também, já foi tirado da praça. Então, assim, eu queria que o senhor desse um conselho para os pais, e eu também quero ouvir esse conselho, sobre essa questão, a preocupação que nós devemos ter e as precauções que a gente deve tomar em relação à pedofilia, a drogas e o desequilíbrio emocional, que também é um problema que tira muita gente do futebol. Tá. Ah, vamos começar com as drogas. Sim. Com relação às drogas, eu acredito que a primeira coisa que tem que ter é o acompanhamento da família com o seu filho em todos os âmbitos. Escolar, escola de futebol, com quem anda, quem é o grupo de amigos, se vai sair, que hora que vai sair, que hora que vai chegar. Aí é um conselho para os pais nos ajudarem também com os atletas. Se é atleta, tem jogo no sábado, na sexta não tem que ficar no videogame até de madrugada, não tem que ir para a festa, porque ela tem jogo no sábado, tem que dormir cedo. Sim. A família tem que nos ajudar nesse processo, que eles têm que começar a entender isso. Então, acredito que esse cuidado e olhar com quem segue na internet, que hoje, né, o mundo é virtual, quem são os seguidores, com quem segue, quem anda, então isso não aconteça. Com Uhum. relação à pedofilia, que é uma coisa muito difícil de diagnosticar no início, e uma questão muito complexa primeiro, porque no futebol se existe uma pedofilia velada e que se esconde. Aham. Infelizmente, né? Já saiu da ginástica, já saiu no voleibol, já saiu em várias outras modalidades esportivas, o pessoal falando, denunciando, as pessoas sendo punidas pelo que fez, os agressores sendo punidos pelo que fizeram. Mas no futebol, ainda assim, é muito pouco velado e deveria ser mais velado, falado. Tem um Sim. preconceito sobre o falar. Então tem que Aham. falar. A Tem. segunda coisa, dentro de uma escola de futebol, é olhar ao redor e olhar o que acontece dentro da escola de futebol. Então, por exemplo, no meu caso, tirando quando é jogo que eu tenho que estar dentro de um vestiário com os meus alunos, depois de trocados, no dia a dia, no treino, eu não tenho que ficar entrando no banheiro, a não ser que tem dois, três lá fazendo a bagunça danada, que eu tenho que abrir a porta para Aham. mandar parar. Sim. Outra coisa, a porta tem que ficar entreaberta, não pode estar fechada. Não pode ter professor com aluno para uma conversa. Dentro de vestiário, dentro de banheiro, não. Você tem escritório, você tem sala, você tem quadra, você tem canto à vista para que todos vejam. Com relação a toque, existe toque na mão, existe um abraço de lado, existe Sim. um abraço no gol. Existe o afeto mesmo, a gente está falando de pai para filho, às vezes você se Claro. sente pai mesmo desse aluno, mas é com Claro. respeito, é com carinho, e é à vista, é para todo mundo ver. Porque Aham. tudo que é oculto, tudo que é escondido tem alguma coisa errada. Então é Sim. diagnosticar algumas coisas dessas que podem estar acontecendo. Buscar conhecer quem é esse profissional, de onde é essa escola, de onde ele vem, de onde ele é. No nosso caso, como é o América, então para abrir uma escola da América tem vários processos que você tem que fazer para assinar o contrato. Certo. Então, assim,
buscar saber, surgiu da onde? Tem formação? Não tem? É do nada? Ou não é do nada? Então, como é que é? Quem são as pessoas que conduzem aquele espaço? Porque é um espaço de formação, né? Aham. Então, quem são as pessoas que conduzem aquele espaço? E o último é A questão do desequilíbrio emocional, professor, dos atletas. dos atletas. Isso prejudica a carreira de muita gente. Eu acho que o desequilíbrio emocional, muitas das vezes, por causa do contexto familiar, principalmente, a ausência do pai, etc, etc, Uhum, é, sim, impede que o menino dê prosseguimento na sua carreira da base para o profissional. Eu acho que muita gente perde a sim. oportunidade e fecha as portas por isso, viu? Dois fatores. Cabe à escola de futebol, às vezes, quando diagnostica alguns repetidamente algumas coisas nessa criança, nesse atleta, buscar conversar com a família e buscar uma Uhum. ajuda profissional da psicologia. Sim. Então, se você diagnostica que a criança é mais agressiva, se você diagnostica que ela faz alguma coisa para chamar a atenção, se tem e é repetido nos treinos, porque às vezes ele vai extravasar ali, Sim. chamar a mãe para conversar, o pai, a Sim. família desse atleta, e falar assim, ó, a gente precisa, a partir desse momento, de buscar um outro acompanhamento junto com a escola de futebol, junto com a escola regular, para ele. Isso faz Sim. parte que a gente vai ajudar neste processo, né? Entendi. O outro lado é até que ponto a cobrança e a pressão da família vai exercer algo de bom para que esse atleta se torne profissional, né? Então, se a cobrança é exacerbada, aqueles shows e espetáculos que alguns pais dão em beira de quadra, a disputa da atenção com o professor que treina o filho dele para que ele não vai resolver. Aham. Porque o menino, quando ele está jogando, e isso tem estudos que comprovam, ele não sabe se ele vai olhar para o professor, se ele vai olhar para o pai, se ele vai seguir o que o professor pede para ele fazer, ou se ele vai agradar o pai. Ou Aham. quando acabou o jogo, e aí, às vezes a equipe perde, porque a gente ganha e perde, isso faz parte do futebol, a gente ganha, perde ou empata. Né? E às vezes o resultado do jogo não foi o que condiz o jogo, às vezes seu time foi melhor e no lance você perdeu o jogo, e aí? Mas quando se Aham. perde, como é que esse pai, que essa mãe, que essa família acolhe essa criança depois da derrota? Ela já está triste porque ela perdeu. Você acolhe essa criança dando incentivo para que ela progrida, para que ela continue treinando, que ela tenha que fazer, ou a pessoa faz com que ela se sinta mais baixo, falando mal da escola, falando mal do professor. Às vezes o menino ama treinar no espaço, ama estar ali, mas isso faz com que ele vá perder o interesse. E Aham. outra coisa é a metodologia de trabalho para que não haja o desinteresse no treinamento. Se há o Sim. desinteresse no treinamento por causa da metodologia de trabalho, se há uma iniciação precoce, isso vai fazer lá na frente com que a criança perca o interesse e saia, ela não queira mais praticar. E muitos atletas de talento, às vezes, vão sair, Sim. né, e não vão procurar outros espaços por causa disso. Né? Acho que isso que são É. alguns dos fatores que acontecem. Tem vários, mas acho que esses são os mais peculiares, os que mais acontecem no dia a dia. Sim. Inclusive, essa questão ela é muito séria, porque realmente muitos filhos eles desapaixonam pelo futebol por razão da pressão do pai. Inclusive, eu fiz um vídeo há pouco tempo, né, com o nosso grupo do projeto, e a gente colocou no YouTube lá. E o título do vídeo é o seguinte: o seu pai te incomoda ou te ajuda na beirada de campo? Esse é o título do vídeo. Por quê? Porque Legal. o pai tem que ter essa consciência, cara. Ele tem que estar alinhado com o treinador e tem que estar alinhado com o filho. Muitas das vezes, uma vez eu vi um caso na beirada de campo, o pai, ele torcendo pro titular que estava na vaga do filho dele sentado na reserva. Ele dando, tipo, dando auxílio moral e tal. Vamos lá e tal, vai acertar, não sei o quê. Eu acho isso tão bonito, cara, porque o menino estava jogando na posição do filho dele. Eu conhecia o pai. Eu estava ali presente junto com ele, querendo ver o filho dele jogar e o filho dele na reserva. E ele dando um apoio para o menino que estava como titular no lugar do filho dele. Isso é muito importante, cara, porque o filho Sim. dele vai entender lá no banco de reservas. Pô, cara, meu pai respeita as pessoas, meu pai respeita a decisão do treinador.
Pô, meu pai, ele vê as coisas de uma maneira mais saudável. Um abraço para o nosso amigo Pedrinho, que está aqui, entrou aí. Mais o Wagner Batista, Silveira, tamo junto. Então, isso é muito importante, esse posicionamento do pai. Ser alinhado com o treinador e ser alinhado com o seu filho. E deixar com que o treinador faça o seu trabalho. Né? Eu acho que o Sim. papel do pai é esse, né? É marcar presença para trazer segurança e confiança. Mas quem que O, orienta o menino é o treinador. Ele está ali para o, isso, né? o pai e a mãe podem ter certeza que o filho, quando ele entra em quadra e eles estão ali presentes, ele vai fazer de tudo, vai fazer o máximo para que o pai se sinta satisfeito com a performance dele. É Né? isso. Mas ele tem que fazer isso dentro de um conceito de jogo que é o treinador que treina ele nos treinos, que vê a evolução, que vê aquilo que ele consegue fazer. Aham. Às vezes vai ter que colocar ele em uma outra posição, porque não tem outro atleta ali no momento. Então, entender todas essas nuances. Aí eu acredito que quando o pai também acha, ou acredita que o filho não jogou bem, ou não está desempenhando bem, procura o professor da escola, procura o responsável pela escola, senta, bate um Uau, papo, acompanha, procura saber, pergunta ele por quê. Ele tem que ter uma resposta para dar. Eu tenho que ter uma excelente, resposta para te dar por causa do Kairos. excelente. Entendeu? Mesmo que seja assim, ó, infelizmente, não dá, eu não consigo mais Aham. atender as demandas que ele precisa, vou te indicar uma outra escola, mesmo que seja isso. Eu tenho que ser verdadeiro e sincero no meu trabalho, naquilo que eu faço. Mas eu tenho que Uau, ter uma resposta para dar. Entendeu? Então, uau. eu acho que é muito mais significativo, muito mais honesto para o pai, para a escola, para todo mundo e para essa criança saber que existe isso. Quando eu falo dessa parceria, é isso. Uau. É muito mais significativo. E isso vai fazer com que todos vejam a diferença ali no trabalho, a diferença naquilo que se tem que fazer. E principalmente o atleta que está ali envolvido. O ser humano, atleta, né, que está ali envolvido. Que maravilha, que maravilha. Um outro tópico aqui que a gente poder caminhar para o fim, porque o Instagram ele limita o tempo, né, professor Davis? O Sim, Instagram, sim. ele, o Deixa tempo. eu ir caminhando aqui, que eu tenho que colocar no carregador aqui também, porque Tá eu ok, acho que tá a, ok. O a Instagram ele vai bateria limitando, está ele limita muito o tempo da gente. Daqui a pouco a gente vai ter mais de 1.000 seguidores no YouTube, a gente passa a fazer live no YouTube. Amém. Aí a gente vai ter mais tempo. Vamos Então, sim. assim, uma outra coisa também que eu queria que o senhor nos instruísse, professor Davidson, é o seguinte, é uma coisa muito importante, a questão da alimentação. Eu queria que nós falássemos um pouco disso, né? Porque, por exemplo, hoje, se a gente não alinhar com a criança que ele tem que ter educação alimentar, principalmente na hora que ele estiver jogando um jogo oficial. Né? Porque tem garoto que quer comer bala, quer comer chocolate, doce, no intervalo do jogo, antes de chegar no vestiário, para poder trocar de roupa para jogar bola. E as coisas não funcionam assim. E muitos desses, cara, assim, não tem orientação em casa. Tem mães que aí, pode ter até algumas que estão nos ouvindo aí, que é o seguinte, às vezes coloca na mochila do garoto, que vai jogar um jogo oficial, uma coisa que pode causar mal para ele dentro de campo. Entende? E Sim, aí é a sim. parte nutricional, né? A gente tem que ter também um pouco de conhecimento em relação à parte nutricional, porque isso faz parte, né? Eu lembro que quando eu era jogador do Paraense, lá em Pará de Minas, o meu treinador era o Zé Carlos, o ex-jogador do Cruzeiro, da Seleção Brasileira. Uhum. Saudosa lembrança, ele faleceu há pouco tempo, né? Era um grande amigo meu, foi um grande professor meu. Eu lembro que quando ele treinava a gente no Paraense, ele era treinador, ele era diretor, ele era nutricionista, ele fazia tudo no centro de treinamento. E ele falava muito sobre isso, cara. Vocês têm que preocupar com a alimentação, porque é a alimentação que vai trazer energia para o seu corpo para você desempenhar o que você treinou. Assim, nada contra o sanduíche, a pizza, o hambúrguer, e todas as outras coisas afins, eu também gosto, Uhum, partilho dos momentos que a gente tem, a gente está ali para comer, então claro. nada contra. Mas eu acredito que para a vida da gente uma alimentação saudável é muito importante. Uhum. Então eu sou aquilo que eu como, né? Então não vai tomar mais refrigerante, não é nada disso. Eu acredito que tudo com moderação é bom. Mas, por exemplo, vai ter jogo no sábado. Pô.
o menino tem que comer um carboidrato, tem que comer uma proteína, ele tem que entender que a alimentação dele tem que ser saudável. Sim. Aí acabou o jogo, vai comemorar, ele quer comemorar com uma Vai para pizza, com resenha, um vai para resenha. sanduíche, vai para a resenha, tranquilo. Mas no meio da semana, como é que é? Como é que É é isso aí, Wagner. essa alimentação? E aí é o seguinte, a gente está entrando numa esfera de outro profissional, né, do Claro, nutricionista, com que é todo uma coisa que respeito. nossa escola, a gente começou uma conversa, veio a pandemia, a gente não conseguiu, a gente tentou fechar, né, a gente vai voltar, depois que tudo retomar, com uma Uhum. clínica que a gente quer que os nossos atletas tenham eletrocardiograma, a gente quer que Uau, os nossos atletas tenham a avaliação médica, de exames e tudo mais, e uma avaliação nutricional sensacional. também, para aquilo que ele pode comer, o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer, para seguir, Que né, para maravilha. que ele cresça saudável. Então, eu acredito que é papel dos pais ajudarem os filhos nisso, né? Nosso papel é falar que Uhum. tem que comer, que tem que beber água, tem que comer verdura, tem que comer legume. E não estou falando de gastar Isso. rios de dinheiro com as coisas, não. Eu penso Aham. na questão de o quanto e como pode comer, né? Então, o que Sim. comer, né? O quanto pode comer e quando comer. Eu acho que é isso que é importante que tem que estar levando para os nossos atletas, né? E a gente cobra, eu sempre cobro que tem que beber água, que tem que comer. Ali, falou comigo, eu chamo para a sala para conversar junto com a Sara, e aí a gente não vai comer não, rapaz, tá doido? Então a gente tem sempre umas conversas a esse respeito lá também. Pois é, eu uso muito, o professor Davidson, o Cristiano Ronaldo como exemplo para os meus alunos, né? Sim, Eu enquanto uso muito ele atleta, como exemplo, inclusive o Cristiano Ronaldo, ele tem costume de treinar. Por exemplo, ele está treinando na quarentena. Esse dia eu ouvi ele falar o seguinte: olha, alguém fez uma pergunta para ele: o que você come de manhã, Cristiano? Ele falou assim: cara, eu costumo acordar, fazer minha higiene pessoal, tomar água e não comer nada. E eu vou treinar. E vou dar o meu máximo no meu treinamento. Depois do treinamento, eu costumo comer alguma coisa. Então, assim, uma dica aí, né, para quem está treinando na quarentena, né, professor Deis? Usando o exemplo máximo do futebol, do meu ponto de vista, estou falando na questão atlética, né? Porque uhum. o Messi não é da Terra, o Messi é de não sei da onde. Então, assim, ele como atleta, ele dando essa dica, eu achei muito interessante. Então, se você está aí na quarentena, você tem responsabilidade com o seu futuro no futebol, né, responsabilidade com a sua carreira, você vai continuar treinando dentro de casa, você vai continuar fazendo Sim. exercícios localizados para poder manter pelo menos uma média condição física, né? E na ponta Uhum. dos casos, só depois que voltar mesmo para o centro, para as escolinhas e etc. Então, eu acho que essa dica é muito boa que ele deu. Você treina, né? Depois que você treinar, você se alimenta, você vai se hidratando durante o treino, mas a alimentação deixa para depois do treino na parte da manhã. Assim, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Tem Varia, né? pessoas, vai variar. A gente não pode pegar, colocar todo mundo, principalmente crianças, né? Então, crianças, o ideal que tome o café da manhã, depois treine. Acredito eu, o Cristiano Ronaldo já é um atleta, então ele já deve ter alguém que já deve ter isso montado para que ele faça dessa maneira. Mas É vai fato. variar, tem gente que não consegue comer de manhã, 7, 8 horas da manhã você vai comer 10 horas. Então vai variar. Aí a questão é, o que se come? E o que Sim. eu vou comer enquanto atleta para fazer? Procurar alguém da área. Então, na área, quando a gente está falando de esporte, procurar um nutricionista esportivo, com ênfase no nutricionista esportivo, para que ele passe realmente aquilo que vai dar para comer, aquilo que Aham. vai dar para fazer. O Wagner Batista falou aqui sobre a questão do Do sono, né, que sono. é um ponto extremamente Isso. importante. Sim, Wagner, atleta que não dorme bem, não treina bem, não joga bem, vai ficar sonolento, não tem jeito. A Botar gente na tem que bate... dormir bem, a gente tem que passar pelas fases do sono, todas elas, então a gente tem que dormir no mínimo 6 horas e dormir bem. Então, tem que dormir bem. Se o atleta não Sim, dormir bem, né, até nós mesmos que na nossa condição de trabalho, se você não dormir bem, o outro dia é horrível. é fato. Então, o sono, treino, alimentação, sono, hidratação, todos predicados para que você
consiga treinar bem, fazer bem e ser um atleta de sucesso. Isso, interessantíssimo, maravilha. A questão do sono, ela também é de fundamental importância, viu, Wagner? Todos os pais que estão aí nos acompanhando na live, gente, quem ainda está aí, se quiser fazer algum tipo de pergunta para o professor Davidson, é um profissional muito capacitado, tá? É onde eu tive segurança de colocar o meu filho Cleiton Queiroz para poder treinar. Então, você aí que está aí acompanhando, eu super indico, tá? A escola